Graça e Pai, meus amados, eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada. Aqui, amado do Senhor Jesus, predestinado, eleito, povo santo, povo de Deus, escolhido para morar no céu, trazendo mais um evangelho e te dando a certeza que tu é de Deus, tu não perde a tua salvação. Base bíblica, tu não perde a tua salvação. Eu quero mostrar para você nesse novo vídeo aqui do canal Profecias Consumada. Tá? Esse canal tem um objetivo de tirar todos que estão debaixo da escravidão. A gente quer trazer a liberdade de Cristo. E eu fico regozijado, irmão, de estar aqui pregando, fazendo um vídeo atrás de mim. Essa bandeira do Brasil, eu sou compatriota, eu sou apaixonado pelo meu país. Fico triste em ver tanta violência, ver tanta droga, ver tantos jovens morrendo. Eu moro em uma rua, que na frente da minha casa tem uma pracinha aqui na periferia, que à noite, meu irmão, parece uma feira livre. Eu vejo aqueles jovens sofrendo, às vezes me dá raiva, eu reclamo. Mas não tem jeito. Tudo morrendo nas drogas. E as autoridades não fazem nada. Até que a polícia tenta, mas a justiça não deixa. Não sou contra a polícia. A polícia está sempre botando para correr, falando ali, brigando com eles, proibindo. No outro dia está tudo de volta, por quê? Eles querem estar naquela vida. E outra, vão preso, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. Faz até pena a vida da polícia, tá? Por sofrer tanto com esses caras aí ameaçando eles de bala. Tem uns que atiram neles, malta policial. Estou morrendo por causa disso. E não colabora com eles, tá? Mas fazer o quê, né? A gente não pode bater de frente com os maiores que nós. O que a gente pede é que um dia Deus ilumine a mente dos homens que estão no poder, para saber que tudo está errado, e volte, e mude de ideia. Ser duro com esses meninos que estão morrendo debaixo da droga, duro, porque o meu pai, ele tinha um provérbio que eu nunca esqueço. Quando a gente traquinava, que ele pegava a gente, que corrigia com vara, ele tinha uma cinta, que quando ele puxava aquela cinta, a gente gritava. E ele dizia, eu bati em vocês, porque vocês estão fazendo tudo errado. E o burro, como ele está no atoleiro, atolado, por falta de um grito, ele morre. Então, se eu não gritar vocês, não punir vocês, vocês vão morrer fazendo as coisas erradas. Então, quando a gente corrige, você não faz mais o que é errado. Então, meu irmão, a Bíblia diz, quem ama, corrige. Está lá escrito, os que amam, corrigem. Provérbio 13, 23. Os que amam, corrigem. Se você diz que ama os jovens, você não corrige, você não toma mano. Você não estava vendo eles morrendo como estão morrendo nas drogas. Um matando o outro. Preso um bolo lá parecendo frieira, parecendo bolo de largatas, tá um empilhado por cima do outro. Quem ama, corrige. E quando vocês corrigem, não passa por essa situação que eles estão passando. Eles passam a tomar medo e passam a fazer as coisas certas, não erradas. Certo, irmão? Então é por isso. Isso não depende de mim, depende da justiça. Eu peço a Deus que um dia a justiça acorda. Vamos lá, irmãos. A gente se preocupa hoje com o Evangelho da Graça. Mas por que o Evangelho da Graça? O Evangelho da Lei é um, o Evangelho da Graça é outro. Quando Deus passou o Evangelho da Graça para Paulo, ele ordenou a Paulo para dizer ainda, se pregar o outro Evangelho, não seja esse que você recebeu no céu, seja maldito, seja anátema. A palavra anátema é malditos. Então,
Se pregar um outro evangelho, a não ser esse que recebesse na graça, seja maldito. Então o evangelho da graça é o evangelho de Paulo. Agora eu quero mostrar para vocês por que o evangelho de Paulo. Cristo até a morte dele pregou o evangelho junto com os discípulos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí depois que ele ressuscitou, ele não pregou mais o evangelho. Ele voltou aqui pela segunda vez para se vingar de Israel, para juízo de Israel. Juízo de Israel. Ele não voltou mais para pregar o evangelho. O evangelho foi pregado por os discípulos com ele, e depois que ele morreu e ressuscitou pelos apóstolos, até o ano 70, ali 37 anos pregando o evangelho. Depois do ano 70, até o ano 70, os discípulos pregavam com a língua dos judeus para os judeus, para as ovelhas perdidas, e Paulo pregava para os gentios com a língua dos gentios. Tá? Então, o evangelho dos gentios não é evangelho de judeus, é totalmente diferente. Por quê? Porque judeus é banda voou, gentios são banda voou. Para gentio não há lei. Vou provar aqui por que o evangelho de Paulo. Gálatas 1,15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, viu, irmão? Desde o ventre da sua mãe, da minha mãe, da sua mãe, me separou e me chamou para a sua graça. Então, Paulo foi, os discípulos foram chamados, Paulo foi comissionado, tá? Ele foi obrigado a ir, obrigado. Sabe o que é comissionado? É obrigado a ir, ele não foi chamado, ele foi comissionado, tá, irmão? Vamos lá. Atos dos Apóstolos 9. Atos 1 a 6. Nove. A 6. E Saulo, inspirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Você está entendendo aí, irmão? Saulo, inspirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Sabe quem deu carta, quem foi pedir carta, quem deu carta para ele matar o povo de Deus? Os sacerdotes, os homens de Deus, mandando matar os homens de Deus. Está entendendo, né? Vamos lá. E pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, sequer homens, sequer mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. Está entendendo, irmão? Conduzisse preso a Jerusalém. Se quer homem ou mulher levasse preso a Jerusalém. Sabe quem deu a carta? Os sacerdotes, os homens que se dizem ser de Deus. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um raio, um resplendor de luz do céu. Paulo, está mexendo com pessoas erradas, né, Paulo? Está pensando que mexer com os filhos de Deus, com a menina dos olhos de Deus, com os predestinados.
você vai ter vantagem. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmão, o que mais me chama a atenção neste versículo, presta bem atenção, olha aqui no meu olho. Era Jesus que Paulo estava mexendo? Não. Era o povo de Jesus? Sim. Mas era o próprio Jesus? Não. Você viu como Jesus se refere? Saulo, Saulo, por que que me persegue? Por que que me persegue? Mas não estava perseguindo Jesus. Estava perseguindo o povo de Deus. Os filhos, os predestinados, os escolhidos. Então, quando você mexe com o escolhido de Deus, você está mexendo com ele. Por isso que ele diz: por que que me persegue? Não era ele, mas era a menina dos olhos dele. Mexer com nós, está mexendo com Cristo. Que bonito, né, irmão? Que maravilha, né, irmão? Por que que me persegue? Já pensou o privilégio de um escolhido de Deus? Por mais que você anda no mundo fazendo algo errado, por falta de entendimento, mas Deus te considera como filho dele. Olha o que ele falou para Paulo. Paulo foi atrás de matar a igreja. E ele diz: por que que me persegue? Esse povo não é povo, é eu, Paulo. Você não está mexendo com ele, está mexendo comigo, Paulo. Duras coisas é recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões, irmão? Você já viu vaqueiro? Ele usa um ferrão. Quem é do Nordeste ali, ou do interior de São Paulo, o vaqueiro, ele tem um ferrão, um cabo como um cabo de vassoura, de uma madeira bem fixe, e na ponta ali tem um ferrão, e no pé do ferrão tem ali 3 argolinhas do lado e 3 argolinhas do outro, e eles querem provocar o boi, eles sacodem aqueles aguilhões, quer para o boi vir dentro e eles furar na venta do boi com aqueles aguilhões, até derruba o boi nos aguilhões. Então, quando você mexe com um escolhido de Deus, um predestinado, um eleito de Deus, você está dando lugar aos aguilhões, você está mexendo com o ferrão, meu querido. Você vai arrebentar a cara, é isso que está falando. Você vai arrebentar a cara. Não se mexe com o povo de Deus. Dura coisa, Paulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Você está mexendo com o povo de Deus, Paulo. Você vai arrebentar a cara. Mas eu tenho um plano na tua vida. Versículo 6. E ele, tremendo, atômico, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levante-te, entre na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Presta bem atenção. Você, meu ouvinte do YouTube, preste bem atenção. E ele, tremendo, cadê o homem valente que matava a igreja? Cadê? 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 O que convém fazer? E ele, tremendo e atômico, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entre na cidade, e te será dito
o que te convém fazer. Escute o que ele ouviu na cidade. Atos 22, 14. Atos 22, 14. E ele disse: o Deus dos nossos pais. Deixa eu explicar melhor aqui para você. Quando ele chegou lá na cidade, disse: vai à cidade e ouça o que tem que fazer. E lá ele viu Ananias, um profeta de Deus, para que Ananias pegasse Paulo e passasse as coordenações. Chegou lá na cidade, Ananias apareceu. E aqui Ananias começa, ele falou, escuta bem, e ele disse: o Deus dos nossos pais, de antemão, te designou para que conheça a sua vontade e veja aquele justo Jesus e ouça a voz da sua boca. Então, ele mandou: entre na cidade. Quem falou com ele? Jesus. O evangelho de Paulo, quando muita gente diz na casa de Paulino: vocês apaixonaram por Paulo, tá? Eles não dão crédito ao evangelho de Paulo. O evangelho que Jesus passou para Paulo é o verdadeiro evangelho. Está ouvindo bem isso aqui? Paulo, desde o ventre da mãe, foi separado para este evangelho. Ele cai na cidade, levanta atômica, aquele clarão aparece, e Jesus disse: está perseguindo eu, a igreja é eu. E diz para ele: entre e vai até a cidade e ouça o que tem para ouvir. E aqui o homem que Jesus enviou para conversar com ele, passa para ele essa mensagem. Ele disse: ao Deus dos nossos pais, de antemão, antes do começo do mundo, antemão é o princípio, eu lhe já tinha este evangelho separado para você, Paulo. Era um evangelho que estava oculto, eu vou mostrar para vocês. Que é o evangelho da graça. É o único e verdadeiro evangelho da graça. De antemão. Antemão é antes dos tempos eternos, ou dos tempos eternos. Já estava preparado para você, Paulo. Por isso que você já foi separado para esse fim. E te designou para que conhecesse a sua vontade, que é pregar esse evangelho. Veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Vai, Paulo, entre da cidade e ouça. E o homem que foi designado para ele ouvir, que ainda não é Jesus, mas amando de Jesus, diz: veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Agora vê aqui. 2 Coríntios 12. A 4. A 4. Na verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões, as revelações do Senhor. Do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu.
3. Sei que o tal homem, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Levanta, Paulo, disse Jesus como Paulo no caminho de Damasco. Vai até a cidade e ouça o que tem para lhe dizer. Enviou Ananias, o profeta Jesus, e Ananias disse: Paulo, você foi chamado de antemão. E ouça a voz daquele justo, Jesus. Jesus leva Paulo até o céu. E lá diz: fui arrebatado ao paraíso. Ouvi palavra. Ouça, ouvi. Ouça a palavra. E aqui está dizendo, ouviu a palavra. Está entendendo, irmão, o mistério? Está entendendo aí? Palavra, ouviu, ouça. Paulo foi chamado do ventre da mãe. Caiu no caminho de Damasco. Ele não sabia do chamado dele. Levantou atômico. Jesus mandou que ele fosse até a cidade. E ouvisse o homem que ele ia falar com ele. Ele enviou o homem, e aquele homem, Ananias, disse para Paulo: você é o escolhido de antemão. Ouça a palavra daquele justo, que ele vai conversar com você. Aquele justo leva ele até o céu, até o paraíso. E ouviu palavra. Ouça a palavra do justo. E ouviu a palavra. Ouça a palavra do justo. Ele ouviu a palavra. Inefável. Essa palavra inefável, que não é lícito falar, é o evangelho da graça que estava preparado desde a fundação do mundo. Vamos lá. Romanos 16. E 25. Romanos 16 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto. A revelação do mistério, está lá, bom, presta atenção, a revelação do mistério, tá? Olha a palavra evangelho, tá? Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação. Essa revelação foi o que Paulo viu, tá? Do mistério que desde os tempos oculto, eterno, esteve oculto. Vamos lá. Efésios 3, 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, a riqueza incompreensível de Cristo. A mim, o mínimo de todos os santos, foi dado esta graça lá no céu. 9.
e demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo o criou por meio de Jesus Cristo. Esteve oculto, que ele fez? Esteve oculto de demonstrar a todos o qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então Jesus leva Paulo ao terceiro céu e passa este evangelho que nunca foi revelado para ninguém. Ninguém. Não revelou para Adão, não revelou para Sete, não revelou para Noé, não revelou para Abraão, este evangelho não revelou para Isaac, para Jacó, não revelou para Davi, para Salomão, não revelou para Moisés. Exclusivamente estava guardado em Deus, que passou a Cristo. E Cristo revelou somente a Paulo que o evangelho da graça, da verdade, o qual o evangelho que ninguém vê pregar em outro lugar. Como que se desse a entender, irmão? Eu vou aqui para Colossenses, capítulo 1. E o versículo eu vou, deixa eu ver aqui, vou começar aqui do 23. Vou começar aqui do 17. Vou até o final para vocês entenderem, tá? 18, tá bom aqui. Vamos lá. Como que dá a entender que Paulo veio para completar um evangelho que Cristo não teve tempo de completar? E ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio, e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a permanência. Vamos lá. E ele é o cabeça do corpo, tá, irmão? Da igreja. Não é o cabeça da igreja feita de mal. É nós que somos a igreja. Ele é o nosso cabeça. Ele comanda o nosso corpo. Vamos lá. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vamos lá. Que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra e como as que estão no céu. Já foi feita a reconciliação. 21. A vós também que, noutro tempo, eram estranho, inimigo no entendimento. Vê que não era inimigo, no entendimento. Nossa cabeça ainda estava bloqueada debaixo da lei. Pelas vossas obras, mas agora, contudo, vós reconciliou. Você sabe o que é reconciliar? O evangelho da reconciliação é simplesmente trazer de volta para Deus aquilo que estava faltado de Deus, afastado de Deus, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentasse santo, irrepreensível, inculpável. Vamos lá. Se na verdade permaneceste fundado e firme na fé, e não vos moveis da esperança do evangelho que tendes ouvido,
o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Não, irmão, mais uma vez aqui, tá? Não temos mais precisão de pregar o evangelho, tá? O evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E o fim não veio, tá? Sacou? Sacou? O fim não veio, tá? Vamos lá. Vou ler de novo para você ver. O evangelho que nós temos que pregar hoje é o evangelho da libertação da escravidão e explicar para o povo que eles já são predestinados, tá? E que a morte já foi vencida. Esse é o evangelho, não é mais o evangelho de condenação. Que é condenação, já nasce condenado, tá bom? Então o evangelho não vai fazer efeito algum na vida de quem já nasce condenado, tá? Aqui é só para nós aprender como viver segundo a graça. Porque ele já tirou nós debaixo da lei e já vivemos a eternidade. A morte já foi repreendida, tá? O evangelho já foi pregado. Já mostrei para vocês uma vez em outros vídeos, mais uma vez aqui, né? Se na verdade permaneceste fundados e firmes na fé, e não vos moveste da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, viu aí? Sacou? Eu, Paulo, estou feito ministro. Este evangelho da graça não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é Lucas, tá? Nenhum deles, não é Mateus. É Paulo, é ele que está feito apóstolo, feito ministro deste evangelho do gentio. O evangelho dos judeus é com os discípulos para pegar a biografia de Cristo. Paulo é para pregar a revelação da graça a um povo que não tem lei. Vamos lá. Vamos entender aí o mistério. Porque nós temos que obedecer este evangelho que é revelado, foi revelado a Paulo lá na glória. Vocês viram. Eu estou fazendo um vídeo só para isso. Regozijou-me agora do que padeço por vós, e da minha carne cumpro o resto, está entendendo aí, irmão? O resto das aflições de Cristo, está entendendo o que eu falei? Que dá a entender que Paulo está completando uma obra que Cristo não terminou e enviou Paulo a graça, está entendendo isso aí? Vou repetir mais este versículo, tá? Para você entender. O versículo de nome 24 de Colossenses 1, 24, tá lá em cima, tá aqui, ó, para você ver, tá? Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Tá entendendo, irmão? Sacou o mistério? Que Paulo veio para completar tudo aquilo que Cristo não completou, e nem os discípulos completou. Então hoje a revelação está aqui completando para ele, cumpre no corpo dele. Vamos lá. Versículo de 25. Do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Sacou, irmão? Está sacando? Como que Paulo veio cumprir o outro evangelho? Cristo fez até a parte dele, falou, vai agora, Paulo, completa. Esse agora, daqui para frente é um outro evangelho. Você vai ver aí na frente, tá? Do qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Está sacando, né? Está sacando. Sei que você está sacando. 26. 26. O mistério que esteve, tem que dar, irmão, o mistério que esteve oculto desde os tempos, os séculos, em todas as gerações. Você viu, irmão?
Esteve oculto a todas as gerações. Este evangelho foi exclusivamente a Paulo. E você viu todo o trabalho para chegar até Paulo. Tá? O mistério que esteve oculto. Lembra que eu falei que esteve oculto? Já passei em 2 lugares que esteve oculto, né? Efésios 3, 8 e 9 e Romanos 16, 25. O evangelho estava oculto desde o tempo oculto. Olha o que Paulo está dizendo aqui, tá? E você viu a evidência de Jesus Cristo, tá? Para dizer que Paulo está se exaltando, tá? Ele está simplesmente aqui alegando e explicando o que Deus fez com ele, para que chegasse um evangelho para nós. O evangelho da graça espiritual e de revelação. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, não foi passado a ninguém, a não ser para Paulo, o último dos apóstolos, para que este evangelho chegue até nós. Mas não vai para a igreja e não vê este evangelho. Ô igreja, nós vamos para as igrejas e não vê esse evangelho. O evangelho da libertação. Lá nós vemos evangelho de condenação, de morte. Evangelho de devorador, de demônio, de diabo, de fogo, de inferno. Eu não vejo esse evangelho da riqueza de Cristo. E foi manifesto aos seus santos. Sacou? Aos seus santos, que somos nós. Ser santo não é quem fica sem vela no pezinho, não, tá? Ser santo é você crer no sacrifício de Cristo. Você já é santificado pela sua fé. É você crer, porque essa fé já foi imputada. Vamos lá. 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória, viu aí, irmão? Sacou? Da glória, desse mistério entre os gentios. Paulo, apóstolo de gentio. Nós não temos que comer rede dos discípulos, de Pedro, o evangelho de Mateus, de João, de Marcos, de Lucas, de Tiago. Não, é Paulo, apóstolo dos gentios. Esse é o evangelho, a esperança da glória. Por que esperança da glória? Porque Jesus ainda não, o templo ainda estava de pé, o templo tinha de cair para poder a graça entrar definitivamente. Como o templo caiu, aí não é mais esperança, o templo caiu, agora é realidade. Entrou a graça, entrou o reino de Deus, entrou o reino espiritual, acabou a esperança, agora é fato consumado. Vamos lá. Vamos lá para encerrar. A quem anunciamos e demonstrando a todos os homens, ensinando a todos os homens em toda a sabedoria, para que apresentamos todos os homens perfeitos em Jesus Cristo. Que apresentamos todos os homens perfeitos. Essa é a riqueza. É você mostrar que o pessoal que é predestinado, eles já são perfeitos em Cristo. Perfeito em Cristo. Vamos lá. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui. Você está vendo aí? Sacou? Está aqui, irmão? Ó. A quem anunciamos, a demonstramos a todos os homens, ensinando a todos os homens em toda a sabedoria, para que apresentamos todos os homens perfeito. Hoje, nós que somos de Cristo, somos perfeitos. Nós não temos pecado, nós não temos problema, nós não temos condenação, diabo não se mete na nossa vida, nós somos perfeitos em Cristo. Vamos lá. Ainda Colossenses 2:20.
Deus do céu. Quanto mais pressa que a gente se enrola, né, irmão? Estou aqui com pressa para não atrasar, fazer um vídeo legal para vocês, mas sempre a gente se atrapalha, né? Mas eu chego lá. Eu não achei aqui, irmão, eu vou ver de onde é que está aqui, tá? É Colossenses. Nós já estamos perfeito em Cristo, tá? Perfeito em Cristo. Então a gente lembra de Jesus do Getsêmani, que ele falou para o topor dormindo, tá? Tá? Depois eu acho isso aqui e passo para vocês, tá? Eu perdi aqui, irmão. Mas você viu dizer que já somos perfeitos em Cristo, tá? Perfeito em Cristo. Hoje o nosso evangelho não é mais um evangelho de lei. O evangelho é um evangelho de revelação, a um povo que não está mais debaixo da lei. Depois que Cristo morreu e tirou os pecados, nós também, os gentios nunca foram de lei e não estão mesmo debaixo da lei. Amém, irmão? Vamos lá. Vou pregar aqui Romanos 2, 14 e 15. Para vocês entenderem. Romanos 2, 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Porque você vê que na minha mensagem eu sempre falo para vocês, desculpa que eu dei uma paradinha, tá, irmão? Mas o vídeo continua. Eu sempre falo para vocês que os gentios são banda voou, que os gentios não tem lei. Gentio não tem lei. Nunca teve lei. Romanos 2,14. Porque quando aos gentios que não têm lei, faz naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os gentios, ele nunca precisou de ninguém. E Deus, sabendo disso, mas eles criam em Jesus diferente. Os judeus criam em Deus, porque Deus andou com eles. Por isso que eles criam em Deus. Mas Deus deu privilégio para aqueles que não andou com ele, que não buscava ele e acreditou nele, sem ver ele. Esse que é os gentios. Por isso que ele não tem lei. Os judeus, Deus toda a vida chegou de Israel. Deus mandou o discípulo para Israel, Jesus desceu de Israel, Deus desceu no Monte Sinai, falou com Moisés, então eles sempre tinham Deus, e eles andaram com Deus. Os gentios não andou com Deus, os gentios creu pela fé, e Deus honrou esse que creu pela fé, por isso que ele abençoou a fé, por a gente ter fé. Então é um evangelho de quem não viu Deus, de quem não conheceu a Deus e creu que ele existe. E isso é o evangelho, é você crer que ele existe, como foi antes. E ele zelou por isso, tá? Porque quando os gentios que não têm lei, faz naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. O 15. Os quais mostram as obras da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, se quer acusando ou se quer defendendo. Se quer acusando ou se quer defendendo. Sacou? Você entendeu? Quando hoje a palavra de Deus, a Bíblia, o Espírito Santo escreveu no teu coração. Está no teu coração. Está entendendo? Hoje não precisa de tutor, não precisa de homem.
Quando você que não tem lei faz naturalmente as coisas que são da lei, a sua consciência ela teca de você que sim ou que não, faz ou não, obedeça a voz do teu coração e da tua consciência. Porque se você não obedecer à tua consciência, Jesus vai descer aqui de novo e você não vai obedecer, como não obedece hoje. Isso é a graça. Para isso é os gentios que não têm lei, tá? Entendeu, irmão? Tá entendendo? É fácil entender. Dá lugar. Vamos lá. Segunda Coríntios 3, 7 em diante. Para você entender. Vamos lá. Ora, não, eu vou ler um pouquinho antes. Vou ler aqui no... Vou começar aqui do começo, tá, irmão? 2 Coríntios, não é 7, meu amado, é 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos, e nos mesmo, a louvar-nos mesmo, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Está entendendo, irmão? O que é a carta? A Bíblia. Olha o que Paulo está dizendo aqui agora, que não precisamos mais de recomendação, nem de carta. O que é as cartas? Sacou? E falando até das próprias cartas dele. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, porque tudo que nós fazemos é para nós, não é pensando no outro, a nós mesmos. Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação? Você viu como é essa igreja? É lei, cajado sobre cajado, cajado sobre cajado. Nós não estamos mais nisso, irmão. Nós não estamos mais nisso. Vamos lá. Vós são as vossas cartas escritas nos vossos corações. Está entendendo? Nos vossos corações. Conhecida e lida por todos os homens. Você lembra lá que eu acabei de ler para vocês em Romanos 2, 14 e 15, que está escrito que o gentio que não tem lei, que não faz naturalmente as coisas da lei, ele contesta no seu pensamento que sim ou que não. É o que está dizendo aqui. Vós são as nossas cartas, escritas e lidas nos nossos corações e conhecida por todos os homens. É o bom exemplo que você dá e não precisa mais de tutor. Isso está dentro de cada um de nós. Quando você é de Deus, naturalmente você faz o bem. Agora, como você não é escolhido de Deus, você precisa de um tutor para lhe ensinar como fazer o bem. E isso não agrada a Deus. Porque os que são de Deus, está dentro dele um espírito de amor, que naturalmente ele faz as coisas de Deus. E as coisas de Deus em amor é coisa boa, é ótima para todos o mundo. É bom exemplo de cristão. Está entendendo, irmão? Então, vós são as vossas cartas escritas em nossos corações. Vamos lá. 3. Porque já manifesto que vos são carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, entendeu? Sacou, irmão? Escrita não com tinta. As cartas de Moisés não eram escritas com tinta. Hoje nós estamos num ministério que as cartas não é mais escrita por tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tauba de pedra, mas nas taubas de carne,
do nosso coração. Hoje a palavra de Deus está dentro de nós, para ser gerada em nós, desde quando você dá lugar ao Espírito de Deus. Então não precisamos mais de tutor, não precisamos mais de estar socado dentro de uma igreja, porque hoje a igreja somos nós. A Bíblia está dentro de nós. Nós já levamos a Bíblia dentro de nós. É só você querer fazer, amado. Agora, se você não for de Deus, naturalmente você só faz o mal. Está entendendo? Vamos lá, versículo 4. E por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Cristo que temos tal confiança. É pelo homem? É pelo pastor? Olha lá, é por o pastor que temos confiança em Deus? Não. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Por Cristo, não é por homem. 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus é que capacita. Está falando a capacidade do povo, entenda bem aqui, ô irmão, você que é leigo, irmão, você que é ignorante para entender as coisas de Deus, presta bem atenção agora e sai da ignorância. Não que somos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, não somos capazes. Vamos lá para mais um para me explicar melhor. Agora o 6. O 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro. Olha, nós mesmos não somos capazes, mas Deus nos capacitou com o seu Espírito. Porque o homem, entenda bem isso aí, nós de nós mesmos não somos capazes de nada. Deus nos capacitou com o seu Espírito, olha lá, ó, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Nos fez... Irmão, ó, o qual nos fez também capazes. Nos é todo, não é um que está lá em cima do púlpito mandando. É todos nós somos capazes, porque essa capacidade veio de Deus, que o homem disse mesmo, não era capaz. Mas Deus hoje capacitou com o seu Espírito, porque nós de nós mesmos não era capaz. Está entendendo a situação, irmão? Sacou? Olha lá, ó. O qual nos, não é eu, ou aquele, nos é todos. Nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ao qual, vou botar o outro aqui para o pessoal não confundir. A letra que matava era a letra de Moisés, irmão. Você tem que fazer tudo pelo 613 mandamentos, não você era morto. Não é a letra que você vai ler hoje, que você tem que entender. Senão a Bíblia não contradiz a Bíblia. Examinais a Escritura. Não mandava se a letra matasse. A letra que matava e o Espírito que verifica, hoje nós está aqui, ó. E quem está na letra morre, a letra mata. Porque a letra, vamos aqui, 7. Vamos ver se você entende aqui. Olha lá, se o ministério da morte, viu a letra? Gravada com letra, viu aí? Em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar o olho na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual era transitória. Você sabe por que Moisés mandava o véu? E porque a glória do seu rosto era transitória? Transitar é tirar, estava sendo acabada. Então Moisés tinha vergonha, porque estava sendo acabada. Ele pregava a lei, sabia que aquela lei que estava pregando estava desvanecendo, estava sendo transitória, estava sendo tirada. Cristo estava vindo aí para tirar. Então ali era transitória, a lei estava sendo transferida
tá? Estava acabando. Então a letra que matava era o ministério da morte, tá aí no 7. Agora eu vou lá para o 9, só para você entender, tá? Porque se o ministério da condenação, sacou, irmão? Por que a letra mata? O ministério da condenação foi glorioso, muito mais excelente em glória. O ministério da justiça é você crer no sacrifício da cruz. É você crer no sacrifício da cruz. Então hoje, irmão, nós estamos debaixo do evangelho da graça que foi passado a Paulo. Nós não estamos mais dentro do evangelho de condenação. Nós somos livre. Hoje nós estamos fora de condenação. O ministério da cruz, que Marco diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado pela grande tribulação. Hoje você tem que ouvir o evangelho, depois dessa leitura. Se você não ouviu o evangelho de Paulo, então você não faz parte da graça. Vamos lá. Gálatas 1. Gálatas 1. 6. Vou ler aqui esses 3 versículos, tá, irmão? Vamos lá. Maravilho-me de que tão depressa passasse aquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Não é o evangelho que vocês comem dentro da igreja. Para um outro, quando a gente fala que é o evangelho novo, não. Está na Bíblia, tem 2000 anos, tá? É o mesmo evangelho, só que ninguém lê, mas só lê o da lei. O da lei não é mais para ler, porque hoje o evangelho que Paulo recebeu é um outro evangelho. Vamos lá. Vamos lá, abençoado. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Está dentro das igrejas, pregando aquilo que Cristo tirou e querem transtornar, e está transtornado. Vamos lá. 8. Mas ainda que nos mesmo um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Por que ele diz um anjo? É o anjo que vem do céu? Não, irmão. Anjo é mensageiro. Anjo é mensagem. Você viu as 7 cartas do Apocalipse? Na época de Paulo, aquilo estava em vigor. Os anjos pastores da igreja pregando contra as cartas de Paulo. E ele, como veio com o outro evangelho, ele está investindo. Esses mensageiros que estão aí pregando um outro evangelho da lei, tá? Hoje, agora, já se manifestou a graça. Seja maldito. Se tiver esses mensageiros, esses anjos, que são mensageiros, esses pastores, pregando Santa Ceia, pregando arrebatamento coletivo, pregando imposição de mão, pregando jejum, pregando Santa Ceia, pregando dízimo, seja maldito. Maldito. Isso tudo é rudimento, já foi abolido. Vamos lá. Assim como já vê-lo disse, e agora de novo, também vê-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. É este evangelho que eu recebi no terceiro céu, lá no paraíso. É o evangelho que Paulo caiu, foi levado à cidade e Jesus disse para ele, vai que lá você vai ouvir alguém que tem para lhe falar. E lá Daniel disse para ele, tá? Tem o justo, ouça da boca do justo. Tá? Que ele já te preparou de antemão. E quando ele chegou lá no céu, ele disse, ouça e ouvi um evangelho, tá? Palavra inefável, que ao homem não
insiste dizer. E agora está dizendo, se alguém pregar um outro evangelho, se não for aquele que eu recebi, seja maldito. Irmão, as igrejas pregam Paulo, você já viu, e quando pega, ela distorce tudo. Usa um versículo e distorce. Ele não fala das riquezas, da glória de Cristo. Vamos lá. Vamos lá. Por quê? Persuando eu agora a homem ou a Deus? Ou procurando agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Meu Deus. Se estivesse agradando os homens, não seria servo de Cristo. Você viu, igreja? Eu tenho que ir hoje para a igreja fazendo a minha obrigação, porque o meu pastor disse que eu tenho que congregar. Não é servo de Cristo, é servo de homem. Porque hoje eu tenho que ir para o monte, marido que se dane. Mas a minha igreja vai, porque meu pastor vai levar todo mundo para o monte. Não é servo de Cristo. Hoje eu vou jejuar, porque nós vamos fazer uma visita e temos que ganhar muita alma para Jesus. Eu tenho que ir, porque a minha igreja vai, e o pastor disse que é para nós fazer esta obra. Não é servo de Jesus. Hoje eu vou me consagrar, tem uma vigília. Se o marido não quiser ir, que fique dormindo. A minha igreja toda está lá, o pastor mandou nós se consagrar. Não são servos de Cristo. Hoje eu tenho que capar o meu salário, tenho que dar 10% do que eu recebi e pagar o meu dízimo, porque a igreja precisa fazer uma obra. Meu pastor falou, não é servo de Cristo, é servo do homem. Porque passuando eu agora a homens ou a Deus? Se procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se estiver agradando a homens, não seria servo de Cristo. Entendeu? Porque passuando eu agora a homens ou a Deus, ou procurando agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Será que a sua Bíblia tem isso? Será que a sua Bíblia tem isso? Acho que tem. Acho que tem. Mas faço vós saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Não foi Pedro, não foi Timóteo, não foi Barnabé, não foi Marco, não foi Tiago, não foi João. O evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens. A homens. Vamos lá. Porque não recebi e nem aprendi de homens algum, mas pelo a revelação do céu. Mas pelo a revelação no céu. E se pregar um outro evangelho, além daquele que ele recebeu no céu, seja maldito. Seja maldito. Quando a gente está explicando isso para os membros e para as igrejas, para pastores que querem ouvir isso, é por amor a eles, para que tire de debaixo de uma maldição. Entendeu, irmão? Porque não recebi e nem aprendi de homens algum, mas por uma revelação de Jesus Cristo. Foi Jesus que revelou a Paulo. Foi Jesus que trouxe um novo evangelho, um outro evangelho
da verdade, o evangelho espiritual que Paulo recebeu no céu. Não foi homens que inventou e que falsificam palavra para trazer para a gente. Obedeça à voz do Senhor, que está dentro de você. Hoje o culto é racional, é espiritual, é consciente, é dentro da sua mente. Se você não ouvir a voz da sua consciência, na tua mente e no teu coração, simplesmente você é um vaso preparado para a perdição. Amém, irmão? Te agradeço mais esta palavra, esse ensinamento, irmão. Dê um like, assine, tá, no meu canal, para que eu possa estar passando outra mensagem para você. Eu não estou pegando o seu pé, eu estou te explicando que você já é salvo antes da fundação do mundo. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele capacita